Pouca gente sabe, mas ele criou, deu nome, foi até o empresário da banda, mas acabou despedido pelos companheiros. Brian Jones, o gênio todo errado dos Rolling Stones, agora no Clubcast. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like ou seu dislike e ative as notificações. Clube 885 apresenta Clubcast. Lewis Brian Hopkins Jones, ou Brian Jones, como ele ficou conhecido, e até mesmo Elmo Lewis, os três nomes do personagem e que figura do Clubcast de hoje. Que figura enigmática e problemática, né? Depois acabou sendo um estorvo para os Stones. Ele que foi um dos membros fundadores da banda. Isso sempre tem que deixar claro, né? A importância do Brian Jones no início dos Stones estava no mesmo patamar da importância do Keith Richards e do Mick Jagger. Pois é, o Brian Jones, ele era uma mistura, parece estranho falar, além de músico, genial e tudo, ele era também o empresário, o cara que marcava os shows e também motivo de rusgas, o cara que ganhava mais na banda, ele ganhava 5 libras a mais que todos os outros integrantes dos Rolling Stones. Mas quem era essa figura? O Brian Jones, assim, de pequeno, ele já foi um rebelde com ou sem causa, né? Ele conseguiu ser expulso 2 vezes da escola. Ele era terrível, ele arrumava confusão, ele era fora da curva, mas na hora dos exames o cara só tirava nota alta. Talvez, KG, a genética tenha a ver, porque o pai dele era professor de piano e engenheiro aeronáutico, então era um cara de exatas e humanas. A mãe dele, ela era regente do coro da igreja. É um ambiente musical. Mas sempre ligado à música, né? Sempre ligado à música. E o Brian Jones era um garoto que, assim, desde cedo circulava com facilidade pelos instrumentos musicais, né? Tocava guitarra, gaita, harmônica, slide guitar, né? Que é a guitarra... Tocou cítara nos Stones, né? O cítara é aquele instrumento indiano. E outros instrumentos, né? O dulcimer, que não é um instrumento muito conhecido, tem nos discos dos Stones. Instrumentos de sopro, ele tocava muito bem saxofone, tocava flauta. Enfim, ele era um cara que ele tinha muita facilidade com instrumentos, né? E o Brian Jones, KG, a mesma facilidade que ele tinha de passar de um instrumento para o outro, ele tinha de passar de um relacionamento amoroso para outro, né? Ele teve 5 ou 6 filhos e começou bem cedo, antes dos Rolling Stones. Ele engravidou uma colega de colégio, esse filho foi dado para adoção. Em seguida, ele foi assistir um show de blues num hotel. Teve um relacionamento, não, teve um intercourse ali com uma mulher casada que deu à luz a um filho dele. Esse casal adotou a criança, ele nunca ficou sabendo disso enquanto vivo. Ele namorou uma menina chamada Patty Andrews. Pouco depois disso, teve um filho chamado Julian Mark. Ele chegou a viver um tempo com a Pat, mas assim que os Stones começaram a trabalhar efetivamente, ele abandonou e deixou ela na Rua da Amargura. Ela fala que ele nunca deu um centavo, nunca olhou para o filho, enfim, né? E teve um filho também com a Linda Lawrence. Tiveram um relacionamento rápido, ela engravidou e esse menino nasceu. Ela casou com o Donovan e criou esse filho dele. Virou o pai adotivo do filho do Brian Jones. O Donovan, numa época, foi considerado o Bob Dylan inglês, né? Sim. Com aquela voz, um pouco um lance mais folk, né? Isso aí. Bom, mas enfim, não é do Donovan que a gente tá falando. Ele também teve um relacionamento com uma grupo que engravidou e procurou o empresário dos Stones dizendo: olha, eu tô grávida, como é que eu faço? O cara falou: não, isso não pode vir a público. Em troca de 700 libras, assinou um documento dizendo que ela nunca ia falar isso em público, e a testemunha no cartório foi o Mick Jagger, né? Nunca mais falou sobre o assunto. E uma coisa engraçada, que tem um documentário chamado Life and Death of Brian Jones, de um diretor chamado Danny Garcia. Esse cara foi entrevistado uma vez e perguntaram para ele: me diz uma coisa que você descobriu e não sabia quando foi fazer esse documentário. Eu descobri que ele não teve 5 filhos, ele teve 6 filhos. Aí o entrevistou: é? E onde está esse filho? Ele falou assim: ninguém sabe, mas é verdade, ele não teve 5, ele teve 6 filhos. E
E agora a gente tem que falar um pouco da figura dele também, né? Ele sempre foi muito fotografado, ele sempre foi muito... Sempre comparar com o Mick Jagger, porque o Mick Jagger era aquela coisa mais sexy, né? Aquela coisa mais... Flamboyant, meio... Isso. E ele não, ele era o alemãozinho, o loirinho da banda, né? Com aquele cabelinho meio cheinho, assim, tipo e tal. o Príncipe Valente. Isso aí, ele chamava muita atenção. Quem gostava muito de fotografar ele era a galera do Andy Warhol lá, né? Tinha uns preferidos dele. E um deles era o Brian Jones, porque ele era uma figura bonitinha, assim. Quando eu conheci os Rolling Stones, era ele que me chamava atenção na capa dos discos, era ele que me chamava atenção quando eu estava vendo um vídeo dos Stones. Tinha uma coisa, ele parecia às vezes uma figura doce, às vezes uma figura demoníaca, né? Isso aí, exatamente. Claro que em cima do palco tudo mudava, né? Porque aí o Mick Jagger tomava conta até hoje, né? A gente sabe como é que é o Mick Jagger em cima do palco, mas na hora que eles posavam pra fotografia, nas capas dos discos e tal, era o Brian Jones que roubava a cena, né? Ele foi o cara que fundou, escolheu o nome da banda, vendia os shows, escolhia repertório, né? E como é que os Stones começaram? Ele colocou um anúncio no jornal. Primeiro respondeu o Ian Stewart, foi o primeiro da banda que apareceu. Em seguida veio o Mick Jagger e o Keith Richards. Depois veio o Bill Wyman, que foi aceito na banda porque ele tinha um amplificador Vox, tinha um contrabaixo e tinha muitos cigarros, né? E por último, o Charlie Watts. Estava formado ali os Stones, né? Então, KG, o Brian comandava tudo até um certo ponto. Chegou num determinado momento da história dos Rolling Stones em que entrou uma figura ali que acabou fazendo a banda ir para um lado e ele para o outro, que era um cara chamado Andrew Loog Oldham. Ele trabalhava como marqueteiro, nem existia essa expressão na época, ele era publicista, ele fazia divulgação de artistas. Tinha um network, os contatos ali, e ele acabou virando empresário dos Rolling Stones. E o que acontece quando o Andrew chega para tomar conta dos Stones? Primeiro, ele colocou o Ian Stewart de lado. Falou, não, esse cara tem cara de velho, ele não tem um cabelo bom, ele destoa de vocês, ele não vai aparecer, ele vai ficar só no estúdio, pode continuar como membro da banda. Ele foi o cara que arrumou o primeiro contrato dos Rolling Stones com a Decca. Depois que conseguiu o contrato, levou o Lennon e o McCartney para conversarem com os Stones e fez aquela ponte da música I Wanna Be Your Man. Ele foi o cara também que, contada pelo próprio Keith Richards, né, várias vezes pelo Mick Jagger, que disse, olha, Keith e Mick, vocês vão ali para a cozinha, peguem os violões e não me saiam de lá sem uma música de sucesso, um hit. Eles foram para lá, fizeram duas músicas, uma delas, As Tears Go By, que deu início à parceria do Mick e do Keith. I want to hear the children sing. Alguém tinha que organizar. Bom, vocês entrem ali e me saiam com músicas compostas pra gente trabalhar essas músicas. Assinou um contrato com uma gravadora, né? Organizou os caras. Não, esse teu cabelo aí não dá. Vai cortar, ou vai passar um shampoo aí, alguma coisa assim. Aliás, nessa coisa do cabelo e da roupa, foi o cara que disse, olha, vocês vão ser o contrário dos Beatles. Foi o cara que montou assim. Claro, mas tem que ter alguém que pense isso, né? E esse foi o cara que fez isso. E claro, é um trabalho chato, é um trabalho sujo, ele vai bater de frente com os caras, porque os caras não querem isso, né? Os caras querem oba-oba. E foi isso, aproveitando o gancho do oba-oba, onde entra aquela fase de muita droga nos Stones, não só o Brian Jones, mas também o Mick e o Keith principalmente, os três doidões. A banda já tinha ido dos Estados Unidos, aquele troço todo, vamos pulando um pouquinho, né, encurtando um pouco a história, até a gravação do malfadado álbum The Satanic Majesty's Request, que é um disco que foi gravado num clima de muita confusão e drogas. Os caras chegavam com os amigos, com a turma no estúdio, não sabiam o que ia acontecer ali dentro, era uma bagunça total. O Brian Jones insistiu para gravar, porque era basicamente drogas lisérgicas, né? É só ouvir o disco para saber que os caras estavam num outro mundo. Era LSD, era tudo que é tipo de droga que te tirava do prumo, né? Basicamente LSD, cocaína, maconha e álcool. E os Beatles haviam lançado, um pouco tempo antes, o Sgt. Pepper's.
E aí muita gente achou muito parecido. Foi um disco muito fraco comercialmente para os Rolling Stones. Esse disco foi uma zona. E foi nesse disco também que o Andrew botou ordem na casa e falou, gente, não dá, essa bagunça não dá. Ele foi para Nova York fazer uma viagem. E justamente ali o Mick e o Keith foram presos. Ele também não quis lidar com aquilo e procurou quem para cuidar da situação, KG? Alan Klein, que virou o empresário dos Rolling Stones. Só uma curiosidade desse disco, They're Satanic, foi o disco que botou o Rio Grande do Sul no mapa dos Rolling Stones. Pois é, KG, essa história é maravilhosa. Tu abre o disco, aí tem um monte de colagem, é um disco bem psicodélico. E eles pegaram um pedaço de um mapa aleatório de um pedaço do mundo. Que pedaço do mundo foi? O sul da América do Sul. Mais exatamente o sul do Brasil. Justamente nesse disco emblemático, né? Isso. Bom, essa fase dos Stones, né, uma fase meio conturbada, vai desaguar no Let It Bleed, que é um disco importante para os Stones, mas também é o disco que marca a saída do Brian da banda, né? Pois o Let It Bleed é um disco que já mostra um Brian Jones completamente fraco, completamente não importante para a banda, né? Ele já não respondia como antes por causa de envolvimento com drogas, enfim, principalmente com drogas, né? Que acabou virando um problema para os Stones. E tanto foi que os Stones tiveram que convidar um outro guitarrista para participar desse disco, foi o último disco do Brian Jones, o guitarrista Mick Taylor, que foi o guitarrista que acabou substituindo o Brian Jones na segunda fase, né, segunda fase de guitarrista dos Stones. Nós já estamos na terceira com o Ronnie Wood. Então o Let It Bleed foi gravado, na verdade, com os dois guitarristas, com o Brian Jones, que ainda fazia parte dos Stones, e com o Mick Taylor, que era o guitarrista convidado para gravar aquele disco e que acabou se tornando membro da banda logo em seguida. Ele foi um dos guitarristas dos Blues Breakers, que era a escola de blues do John Mayall, que funciona até hoje, né? Então ele levou isso para os Stones, tanto é que no Let It Bleed tem a música Love in Vain, que é uma música do Robert Johnson, que o Robert Johnson gravou lá naquelas sessions, a famosa sessão lá, a única. Então isso foi tudo dedo do Mick Taylor quando ele chegou. Foi a fase mais blues dos Rolling Stones, foi a fase do Mick Taylor. Apesar do Brian Jones também ter uma boa influência do blues. Bom, KG, essa história infelizmente não acabou bem, né? O despedido da banda que ele fundou, ele tinha tudo ali, e na noite do dia 2 para o dia 3 de julho de 1969, a namorada dele, uma sueca, Anne Wallen, encontra ele morto na piscina, boiando na piscina. Ela tira ele da piscina, ele ainda tinha pulso. A polícia é chamada e vai lá e diz que foi morte por acidente. E ali acaba um capítulo da música pop. Até hoje dizem, né? Pô, os caras não sentiram tanto. Mas naquele contexto, né, KG? Mas é que nesse meio tempo os Stones tinham um hiper mega concerto marcado, né? No centro de Londres, um concerto gratuito no Hyde Park. Reuniu aproximadamente 500 mil pessoas. Dias depois da morte, né? O concerto estava marcado 2 dias depois da morte do Brian Jones. Os Stones foram lá e disseram, nós vamos fazer esse concerto, vai ser uma homenagem ao Brian Jones e nós vamos já apresentar o novo guitarrista da banda. Mas na verdade aquilo já estava acontecendo, né? Ele já tinha sido despedido, já tinha tudo acontecido. Foi uma trágica coincidência, literalmente. I really appreciate it if I could just say a few words what I think I feel about Brian, and I'm sure you do, and what we feel about him. KG, o Brian Jones, ele daria 5, 6 clubcasts, né? A gente pegando cada fase, mas o que define bem é o que o Bill Wyman disse sobre a morte do Brian Jones, que eu vou ler aqui agora. Ele disse que, ele formou a banda, ele escolheu os membros, ele deu um nome pra banda, escolheu a música, o tipo de música que a gente toca, conseguiu shows. Ele meio que desperdiçou, estragou tudo isso porque ele quis. Ele era um gênio. Foi mais ou menos isso que aconteceu e foi mais ou menos isso que a gente tentou explicar aqui pra vocês. E a banda tá aí até hoje, né, KG? A banda tá aí até hoje com o terceiro guitarrista, né? O Mick Taylor saiu, mas isso é outro papo. É outra e história. O Ronnie Wood entrou e tá aí até hoje. Os velhinhos estão aí. Quer dizer, menos um, né? Rest in peace, Charlie. Tá, eu vou fazer como o Brian Jones fez com ele mesmo. Vou desligar isso daqui. Tá bom. Clubecast.